Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite para todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre fé. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 1 também. Palavra sobre fé. 1 Timóteo, capítulo 1. Por favor, você que pode acompanhar. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê às fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Outras traduções diz contendas, né? Que produz contendas. Que consiste na fé, assim o faço agora. Olha esse finalzinho aqui desse texto, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência. E do que mais? De uma fé sincera. Outras traduções, não fingida. É isso que eu quero falar. A fé dos hipócritas. A fé mentirosa. A fé sem sinceridade. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. O diabo, ele não se preocupa muito em destruir a fé. Antigamente falava-se muito, pregava-se que o diabo, ele quer roubar a fé dos crentes. Mas na verdade o diabo nunca conseguiu roubar a fé do crente, do cristão. A única coisa que o diabo, ele quer fazer em relação à fé é paralisar os músculos da fé, para que a operação da fé não aconteça. E o que é a operação da fé? Tudo. Milagre, libertação, prosperidade, prodígios, maravilhas e até a salvação. Tudo. Porque se você tem fé, e o diabo, ele fez algo que atrofiou a sua fé, deixou a sua fé doente, deixou a sua fé comprometida, é tudo o que ele quer. Por mais que você tenha fé e não faz com que ela se manifeste, nada adianta. O apóstolo Tiago diz que essa é a fé sem obras. E a fé sem obras é morta, não vale de nada. É como você carregar um peso de uma responsabilidade que não funciona. É nada, é absolutamente nada. A fé não fingida, ou uma fé sincera. O que é que Paulo quer dizer com esse texto? Eu quero aprofundar com vocês hoje sobre isso.
os milagres, as bênçãos que Deus tem para mim, para você. E isso só é liberado, ou isso só se manifesta em nossas vidas quando nós temos fé exercitada. Não é uma fé fingida, não é uma fé morta, é uma fé sincera. O que é isso? A palavra fingida ou não fingida, no original, é a palavra aniproctos ou prokites, depende da pronúncia. Eu não sou um especialista no grego, mas essa palavra grega tem um prefixo de a, que sempre quando começa com a, significa não. Aniproctes, que fala de próquita, hipócrita. É uma fé não hipócrita. Ele quer dizer isso. Na tradução, uma outra tradução literal dessa palavra não fingida, ou a tradução da palavra aniproctes, significa não agir como um hipócrita. Então, uma fé não fingida é alguém que tem fé e não age como um hipócrita. Olha aí, olha onde a gente vai chegar. Olha a raiz da coisa. Por que a fé muitas vezes não se manifesta? Por que o milagre não acontece? Por que não haja, por que não tem libertação? Por que Deus não muda a minha vida? Vamos lá na raiz, então. Uma fé não fingida, uma fé sincera. A pergunta que eu te faço é: como é que é a sua fé? Dentro de nós, irmãos, aqui no nosso coração e na nossa mente, existe o que a gente chama de sistema de crença. Sistema de quê? É como eu penso sobre a fé. É como o meu cérebro cria conexões neurais de entendimento sobre a fé. Sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre tudo. O diabo, ele vai minar nesses assuntos. O diabo, ele vai trabalhar na nossa fé, nesse sistema de crença, para que isso fique atrofiado e não funcione. Não opera milagre, não manifesta poder, não expulsa demônio, não faz prosperar. Uma fé não fingida, tem muitas coisas para a gente ver. Essa palavra, essa expressão, não agir como um hipócrita, a concordância Strong's, da onde eu peguei essa raiz, da palavra, significa também, essa palavra é se vestir como um personagem. Aí eu lembrei, sabe do quê? Alter ego. Já ouviu falar disso? É quando você cria um personagem de si mesmo. Aí quando dá alguma coisa errada, não é eu que estava no personagem. Não é assim que hoje muitos usam o alter ego? Por exemplo, o pessoal do humor, os comediantes. Quando faz uma piadinha, não, é porque ele é comediante. Mas será que ele quis falar a verdade ou ele estava só brincando? Então tem isso também. Muitas vezes a gente quer viver resultados de bênção em relação à nossa fé, só que na verdade nós estamos criando personagens que não nos representam, que não representam a nossa fé. Sabe quem é mestre de fazer isso? Diga assim comigo: o religioso. O religioso, ele é essa pessoa. Essa palavra também, ela significa o artista, o ator, aquele que interpreta um papel. Então, fé não fingida é aquela fé que um ator vai representar uma coisa que ele não vive. É uma realidade fantasiosa, é uma coisa irreal. A fé fingida é essa fé, talvez baseada em superstições,
como Paulo diz em fábulas, em lendas aqui nos versículos anteriores, em confusões, em problemas. E Paulo estava admirando Timóteo, porque a fé dele não era uma fé fingida, era uma fé sincera. Aí eu devolvo para você. Como é que você crê? Quem é você na hora de acreditar? É você mesmo ou você é um personagem? Quando é um personagem, não funciona. Ainda tem mais, eu vou comentar mais sobre essa palavra. Ainda na concordância Strongs, ele descreve o seguinte, ó. Isso descreve um comportamento de uma pessoa sincera, ou seja, quando se fala não fingida. Descreve um comportamento de uma pessoa sincera, livre de agendas ocultas. Agendas é quando você programa para fazer coisas. Só que no caso aqui, agendas ocultas, já está falando coisas que você fica em segredo, que você quer esconder, né? Aí você põe um personagem na frente, aí você vira o ator. Quando você quer esconder alguma coisa, você tenta ser um ator. Comportamento sincero, livre de agendas ocultas e de motivações egoístas. É literalmente sem hipocrisia, sem fingimento, sem ser dissimulado. A fé dos hipócritas é a fé dissimulada, fingida. É a fé do alter ego da pessoa, do alter ego religioso. Quem consegue me entender, diga amém. Quando eu estava lendo esse texto e estudando a palavra com mais profundidade, aí eu fiquei me perguntando assim, como que eu posso saber se eu sou ou se as pessoas são um artista, um hipócrita na sua fé? Aí eu li os versículos posteriores, os 6 e o 7. Acompanha aí. 1 Tessalonicenses 1, agora os 6 e o 7. Ele continua dizendo o seguinte, ó, sobre essas pessoas. E do que, desviando alguns, entregaram-se às vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e muito menos o que eles afirmam. A pessoa que tem uma fé fingida, o hipócrita da fé, vamos dizer assim, é aquela pessoa que ele nem sabe o que ele está falando. E aquilo que ele fala, não, essa é a verdade. Ele não sabe. E a fé, irmãos, é uma coisa difícil de se entender, difícil de se compreender e também difícil de explicar. Só que graças a Deus nós temos base. A nossa fé é baseada na palavra de Deus, que por sua vez a palavra de Deus é baseada no reino de Deus, na vida de Deus, na vida de Cristo, no mundo espiritual, no céu, em muitas coisas. Então, falar daquilo que não entende e afirmar aquilo que não sabe. O crente, irmãos, que tem a fé hipócrita, eu apelido essas pessoas de papagaio de pirata. Já viu o papagaio de pirata? Ele repete tudo que os outros repetem. Todos os chavões pentecostais, neopentecostal, profético, apostólico, ele sai repetindo como se fosse uma verdade que ele nem entende.
Tem eu vou chamar de mantra, tá? Que é uma repetição. Um desses mantras pentecostais é: quem tem promessa não morre. Tem tanta pregação, tem tanto louvor, tem tanta coisa. Mas na Bíblia diz também que 40 anos eles ficaram andando no deserto e morreram com a promessa. Mas aí a gente repete esse mantra gospel, sem saber, sem entender e sem compreender aquilo. Então nós estamos aqui. Eles dizem coisas que eles não conseguem entender e afirmam coisas que eles não compreendem. É assim. Como que a gente vai falar de um assunto no mundo espiritual sem entender isso? Como que eu vou viver algo que eu não sei como viver algo? Aí, ou seja, eu tenho que fazer um apelo aos crentes, de nós termos uma fé inteligente, não uma fé burra, não uma fé de alguém que fica repetindo algo que os outros falaram, mas não entende nada. É chamado também de o efeito manada, né? Um fala e os outros vai repetindo, aquele tanto de gente repetindo, ou um faz, os outros vai fazendo também. Aí você pergunta para a pessoa: o que significa isso? O que é isso? Ó, sabe de nada. Então Paulo está dizendo sobre essas pessoas. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você não é um desses. A sua fé não é essa. Não é essa fé fingida. A tua fé é uma fé sincera. Quem consegue me entender isso aqui, irmãos? Diga amém. Você está entendendo? Eu anotei esse mesmo versículo, que é o versículo 6 e 7, na tradução da Bíblia King James atualizada. Na tradução da King James atualizada, esse versículo fica assim, ó: alguns, contudo, desviaram-se desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestre da lei, quando nem compreendem o que propalam. Olha a palavra, propalam. A palavra é tão difícil que eu tive que... O que é propalam aqui? Aí eu descobri que é tornar público, espalhar ou explicar. Eles não compreendem nada e ainda propalam isso, vão divulgando, vão falando, vão espalhando. Nem os assuntos aos quais fazem afirmações com tanta convicção. Aquela pessoa diz: não, é isso daqui mesmo. Baseado no quê? No nada. Numa superstição. Numa coisa que a pessoa não entende e não compreende. Essa é uma fé fingida. Essa é uma fé de alguém que não se manifesta. Não vai ter resultado. E como é que eu faço para não ter uma fé assim, hipócrita, mentirosa? É quando eu sei da verdade, vivo a verdade e propago a verdade. E como que eu faço isso? Tem a Bíblia para você ler e estudar, e o mundo espiritual para você compreender. Ou seja, é um processo de amadurecimento em Deus. Por isso que muitas vezes nós pregamos, nós ministramos, nós falamos, nós ensinamos, a pessoa não entende nada, não absorve nada, vem para o culto, continua a mesma pessoa, vem só para desencargo de consciência. Não, eu fui, recebi uma oração, e o que o pastor pregou? Sei lá. Aí você, irmão, é um ator, viu? Você está se deixando passar. Porque eu não sei você, irmão. Eu não saio de longe para vir aqui pregar por pregar.
Eu não tenho compromisso de pregar por pregar. Eu quero que as pessoas saiam edificadas. Eu quero que as pessoas compreendam. Eu quero que as pessoas absorvam a palavra de Deus para não ser esse papagaio de pirata e nem entrar nesse efeito manada. E ficam falando coisas que não sabem, afirmando coisas que não têm noção alguma. Então nós temos que voltar à palavra urgente. É nisso daí que o diabo ele tem atrofiado as pessoas para não receber bênçãos, para não ter transformação e mudança. Se a nossa fé é baseada na palavra de Deus, então quanto mais conhecimento, quanto mais revelação da palavra, mais eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu professo essa fé. E quanto mais eu professo essa fé, eu vivo o resultado dela. Quem está me entendendo, diga amém. Se você crê que Jesus morreu para você ser só salvo, você vai viver essa realidade. Talvez não prospere aqui, talvez não recebe cura, talvez não recebe libertação, porque você creu que é só para salvação. A fé é um universo de coisas que você tem que começar a descobrir através da palavra revelações, para você experimentar grandes bênçãos e vitórias aqui e agora. Exige de você entender mais, compreender mais, absorver mais da palavra de Deus. É interessante que quando a gente passa um pouco para frente, nesse mesmo capítulo, vai lá para o versículo 18 e 20. Paulo vai dizer assim para Timóteo, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, segundo o que, irmãos? As profecias de quem? Que houve dele. Dele quem? De Timóteo. Aqui não são as profecias do Messias. Aqui não é as profecias do Apocalipse, do fim do mundo. Aqui não são as profecias do arrebatamento da igreja. Paulo está explicando as profecias acerca de ti. Nós chamamos isso de profecias pessoais. Direto para a pessoa. E todas as profecias pessoais, elas são também parciais. E quando a gente fala parciais, quer dizer que essas profecias podem ou não se cumprir. Está assim, mão de gente, que está atrás de profecia e de revelação nas igrejas. E tem gente que já cansou de ser revelado por aí. E chega para mim, pastor, nada aconteceu até agora. Nada aconteceu até agora. Nada mudou. Por quê? Por muitos motivos. Tem muitos motivos. A profecia, irmãos, ela é um fragmento de uma realidade espiritual. Quando o profeta vê, agora nós vamos entrar aqui no original. Quando o profeta vê, ou até mesmo prediz inspiradamente, inspirado pelo Espírito Santo. Quando é de Deus, lógico, né? Ele está profetizando da parte de Deus, algo que já está no mundo espiritual acerca daquela pessoa. Que se ele se alinhar com aquela profecia, com aquilo que já está no mundo espiritual, quando ele se alinha com aquilo, com o propósito de Deus,
ele começa a experimentar uma vida de milagres e de bênção. Eu posso viver uma vida toda sem precisar de profecia e de revelação? Tranquilo. Se eu obedecer a Deus, sempre eu vou estar nesse alinhamento. Mas para que servem então esses dons? É só para nos dar um ânimo às vezes. É só para a gente que está num momento de crise, querendo desistir. É Deus vir reafirmar todo o potencial que Ele tem para mim e para você. Mas quando a gente está na linha, quando a gente está no trilho, quando a gente está indo, e às vezes as revelações servem para quando a gente sai desse trilho, dessa linha, né? Alguém vem, pá! A palavra aqui, no grego, profecia, é a palavra profetaia, no grego. É a junção de duas palavras gregas. O prefixo pró, que significa antes, e feme, que significa tornar claro ou revelar. É revelar antes de acontecer, se fosse assim uma tradução. É afirmar com prioridade. É aquilo que é esclarecido de antemão. Olha as traduções. A profecia envolve uma predição divina de algo que vai capacitar a pessoa. Isso eu estou lendo na concordância Strong's, tá? Afirmando a mente de Deus para aquela pessoa. E quando não é previndo, é predizendo. Aí tem a questão de ver e de falar. Às vezes o profeta fala daquilo que está vendo, de um quadro, de uma visão. E às vezes fala inspiradamente, sem estar vendo nada. Só estou sentindo de Deus de falar isso para você. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti. Olha o que ele vai dizer. Limites por elas uma boa milícia. Limite por ela, uma boa luta, um bom combate. Em outras palavras, ele está dizendo, as profecias que foram liberadas acerca de ti, lute por elas, guerreie por elas, batalhe por elas. Mas quando a gente pega o original dessa palavra milites, nós encontramos a palavra grega estratégia, que já dá para entender no português. Estratégia significa estratégia. Tenha estratégias. Porque Paulo sabe bem que profecias pessoais, se a gente não batalhar pelaquilo, se a gente não lutar pelaquilo, o diabo pode impedir aquilo acontecer. Você às vezes toma um outro caminho, um outro direcionamento. Aquele potencial de bênçãos, ele não é liberado, ele é atrasado, ele é abortado. Porque não batalhamos pelaquilo, não lutamos pelaquilo, não tivemos o que? Estratégias de como lutar, de como batalhar. Essa palavra estratégia também significa uma expedição de guerra, significa combate. Diga assim comigo, eu tenho que lutar pelas profecias e todo o potencial de bênção de Deus na minha vida. Você tem que lutar, irmãos. E lutar com fé. Não com aquela fé fingida. Lembra que Paulo estava dizendo para Timóteo, com uma fé sincera, com uma fé não fingida, com uma fé verdadeira, não a fé de um artista, não a fé de um hipócrita, que diz algo que não sabe, que afirma algo que ele não tem noção. Preste atenção no que eu vou te falar. Essa palavra também ela significa
uma expedição, uma companhia militar. Significa também serviços militares, significa também guerra, tudo isso. A concordância Strong's diz assim, Paulo compara a sua disputa com as dificuldades que se opõem ao cumprimento dos seus deveres apostólicos como uma guerra diária. Imagina quantos deveres ele tinha, quantas missões, quantos propósitos ele não tinha diariamente. Quantas pelejas você não tem, irmão? Você sai para trabalhar e sabe que aquele dia pode dar certo ou pode dar errado. Você vai fazer o quê? Vai se entregar e não vai lutar para que aquele potencial que já está nas dimensões celestiais, que já está em Deus, você vai deixar o inimigo atrapalhar aquilo, ou vai lutar, ou vai perseverar? Lá em 2 Coríntios 10, ele diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são o quê? Espirituais. Lutar pelas profecias, pelo potencial de bênção, que já está estabelecido no mundo espiritual, antes mesmo da fundação do universo, é dever meu e seu. Judas, na única epístola que ele escreveu, não o Iscariotes, tá? O primo de Jesus. Judas, primo de Jesus. Ele começa a epístola dizendo assim, eu ia escrever para vocês sobre a comum salvação, mas tive por necessidade, isso é urgência, tá? Tive por necessidade escrever e exortar, outras traduções falam motivar, outras traduções excitar vocês a fazer o quê? Aí ele vai dizer, a batalhar pela vossa fé. Nós temos que batalhar, nós temos que guerrear. Aí Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, as profecias que houve acerca de ti, lute por elas, batalhe por elas. Isso são profecias pessoais. Isso aqui, irmão, responde aquele questionamento. Pastor, já fui em 500 mil profetas, fui na Rita Cabelo de Fogo, fui no Severino da Revelação, fui no Raio-X de Deus, fui no ultrassom de Jeová. Estou quase indo na tomografia para ver o que está mais profundo. 300 mil profetas já disseram a mesma coisa e eu estou há anos. O que é que você tem feito para essas profecias se cumprir? Para esse potencial de bênção que foi revelado a você, talvez até pelo sonho, talvez até pelo discernimento que Deus deu para você. A realidade de muitos desses é triste. Não perseveram, não oram, não buscam, não creem, porque é uma fé fingida. E eu até sei também que para ajudar a passividade e a preguiça, ainda tem profeta que quer se achar e diz assim, e eu estou dizendo, pode comprar até uma rede e descansa no Senhor. Você não precisa fazer nada, Ele vai fazer por você. Vai nessa, irmão. Não lute, não coloque o seu joelho no chão, não batalhe, não jejue, não exercite a tua fé, para tu ver se vai acontecer. Acontece nada, irmão. Nada. Paulo está dizendo aqui, convoca uma expedição de guerra. Comece a ter estratégias para esse potencial de profecias se manifestar na tua vida. Aí ele continua o versículo dizendo assim, como é que eu faço isso?
Como é que eu luto? Como é que eu batalho? Ele vai dar algumas ferramentas. O próprio texto vai dizer, conservando a fé. Primeiramente é o quê? Conservando a fé. Crendo, acreditando, gerando em si. Segunda coisa, ele diz, a boa consciência. Uma mente livre. Estar sã. Estar consciente daquilo que Deus tem para mim e para você. É contrário daquele que eu falei, da fé hipócrita, que está falando o que não sabe, que está afirmando o que não tem noção, compreende nada, estou afirmando. Irmão, não adianta você ficar falando, eu estou profetizando, eu estou falando em nome de Jesus, afirmando ou reafirmando algo, usando até o nome de Jesus, em algo que é às vezes pura superstição sua. Graças a Deus que muitas vezes Deus tolera e tem o Espírito Santo para interpretar isso diante do mundo espiritual. Porque se Deus fosse levar em consideração tudo o que o povo diz sem entendimento, meu Deus do céu. Mas isso não é um erro só seu, é um erro meu também. Porque quando eu confesso algo no mundo espiritual, que eu não tenho nem noção do que é aquilo, eu estou sendo assim também. E quantos de nós que já não fizemos isso, ou fazemos, por não compreender e entender? Muitos. Muitos de nós. Aí ele diz, conservando a fé, a boa consciência, o qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio da fé. Eles não conservaram a fé, não tiveram uma boa consciência, e Paulo disse, naufragaram na fé, o barco afundou, o barco furou. Aí você ficou cantando, Jesus está no meu barco, e o barco afundou. Não adianta o quê? Ah, não, eu estava com aquela fé de Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, e até hoje, o barco já até afundando para Jesus, nada aconteceu. A questão é, como está a nossa fé? Vou repetir. O diabo, ele não tem medo da fé. Ele tem medo que você compreenda o mundo espiritual como ele é e comece a batalhar pelaquilo que Deus tem para você. Os crentes, irmãos, infelizmente, eles não têm a mesma disciplina de que muitos têm de outras religiões. Aí eu sempre tenho que fazer esse paralelo aqui, porque é importante. A gente pega algumas outras religiões, vamos falar da maior religião do mundo, o hinduísmo. Bilhões de pessoas. Está 1 bilhão e 100 e tantos milhões de pessoas, mais ou menos. E, inclusive, é uma das mais antigas do mundo. Irmão, o que aqueles gurus fazem e que aquele povo se submete, como aquele povo é determinado na fé deles, no que eles acreditam, você não tem noção. Você pega no YouTube, vê um lá que ficou assim, 14 anos sem sair do lugar. É uma forma de jejum, de adoração àqueles milhares de deuses que eles têm lá. Eles fazem aquilo para receber poder. Um outro eu assisti, ficou 7 anos dando cabalhota. E não dorme não, irmão, a praga. É demônio mesmo, não tem jeito não. Sério, dando cambalhota, andando assim, tal, sem parar. Meu irmão do céu,
Parava algumas paradinhas para comer e depois, meu Deus do céu. Está mais pentecostal do que muita gente aí. Para quê? Aí a gente olha e fala, mas eles estão agindo conforme as orientações dos seus guias, das suas entidades, dos seus deuses e sucessivamente. E você, crente em Cristo Jesus, o que é que faz? A não ser às vezes passar o dia murmurando, reclamando, lamuriando, chorando leite derramado. Ai, pastor, eu fui orar um peso, aí eu não aguentei. Irmão, tem hora que é sério. Tem uns crentes que dá preguiça só de ouvir a conversa. Pastor, eu fui orar, estava um peso, eu não consegui orar 5 minutos. Irmão, pega esse peso e joga fora. Quebra. Não sei, faz alguma coisa, mas tem que orar, tem que buscar. O diabo, ele quer agir aí. Para que a sua fé, ela não opere, ela não se manifeste. Ou você acha que é tudo no automático? Lá em São Paulo, no interior de São Paulo, eu desci do altar de uma igreja pentecostal. Na hora que eu fui orar por libertação, eu orando por libertação, uma pessoa começou a cair ali, uma outra manifestou demônio ali, outra ali, papá. Eu só sei que naquela bagunça toda eu falei, cadê os obreiros dessa igreja? Não tinha ninguém. Minha esposa estava filmando. Meu Deus do céu. Aí tinha uma mulher passando muito mal aqui, aí a pastora da igreja passou assim atrás de mim. Eu falei, pastora, pelo amor de Deus, socorre essa mulher que ela vai cair feio. Aí a mulher, irmão, a pastora chegou atrás da mulher, segurou a mulher, e ela estava orando lá, não sei o que é. Falei, traz ela aqui, pastora. Para que eu vou falar isso? Ela gritou bem alto no microfone, perto do microfone. A mulher e a pastora segurando a mulher aqui, ó. A pastora com raiva, irmão, gritou bem alto para todo mundo ouvir. Eu até parei, né? Porque deixei ela. Falou o nome da mulher, fulana de tal. Para com isso. Você não tem mais demônio. Você aceitou Jesus, já foi batizada nas águas. Acabou, não existe isso mais. E a mulher passando mal. Depois eu mostrei o vídeo para o pastor que tinha me indicado lá. E ele disse, meu Deus, pastor. Essa mulher aqui, eu conheço ela. Essa mulher, ela saiu até do serviço agora, demitiram ela. Porque ela está no serviço trabalhando e desmaia sem... Já fez todo tipo de exame que você possa pensar. Os médicos não descobrem nada. Ela está na rua, cai, desmaia, se machuca, bate a cabeça e ninguém descobre o que é. Está ali, ó. Olha o que era. Mas aí, se a pastora dela diz que ela não tem mais nada, e o que está acontecendo? Diga assim, é o sistema de crença. Então, você vê que o diabo, ele não quer que as pessoas saiam da igreja. Ele quer que você, às vezes, fique até na igreja, dizendo eu sou cristão, dizendo eu sou um crentinho, eu sou lindo e cheiroso de Jesus. Só basta que a fé, ela não se manifeste. Você vira aquele religioso, rabugento, uma biblioteca ambulante de teologia, sabe um monte de versículo, não vive nenhum. Aqueles versículos ali é apenas uma forma acadêmica, filosófica. Não, isso não é real, não, isso não é literal. Então acredite na história de carochinha. Para que nós temos igreja? Se o mundo espiritual não é real, se isso não acontece mais, para que a gente vem aqui para quê? Vou ficar então cantando para o nada, adorando nada? Paulo disse para Timóteo, a tua fé é uma fé sincera. É uma fé não fingida.
Não é uma fé hipócrita, que tu diz que faz e não faz. É uma fé sem hipocrisia. É uma fé que eu vejo os resultados. Você tem que começar a olhar para você, irmão. Essa mensagem é para isso, para você refletir. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E só que não é como os pastores dizem, não, eu vou deixar tudo e vou ficar só orando em casa. Não, não é isso. É viver os resultados da fé. A fé ela tem que ser manifestada. A fé ela tem que ser materializada. A fé ela tem que ser vivida. A fé ela tem que ter resultados bons. E não é uma fé fingida. Temos que batalhar. Temos que lutar. Eu vou finalizar para a gente orar, lendo só o restante do versículo. Paulo diz assim, conservando a fé, boa consciência, o qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio na fé. Entre esses que naufragaram, olha aí o que ele vai dizer. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais, olha esse texto, irmão, que polêmica, os quais eu entreguei a Satanás, para que não aprendam mais a blasfemar. Como que é isso? Entreguei esse pessoal para Satanás. A Bíblia é tão contraditória às vezes, né? Mas a fé apostólica, irmão, a igreja apostólica, em muitos assuntos, ela é politicamente incorreta. A verdadeira igreja apostólica dos apóstolos, eu não estou falando de pentecostal, de neopentecostal, de sistemas, não. Eu estou falando a igreja apostólica na era bíblica e apostólica. Era a igreja que orava e Deus ressuscitava os mortos. Mas também orava e gente descia para a cova. Era a igreja que tirava pessoas da mão de Satanás. Mas também a igreja, como Paulo faz aqui, eu entreguei esse a Satanás. Quando a gente pega no original essa palavra entreguei, uma das traduções ou das propostas de tradução é prendi. Entregar para Satanás é colocar num cativeiro espiritual, é dar uma sentença. Inclusive esse Alexandre aqui que ele diz, muitos comentam, eu não posso afirmar, que se trata do Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar do Alexandre o Grande? Era esse caboclo aqui, perturbado, endemoniado, promíscuo. Quem conhece a história dele sabe. Se achava, porque ele era um herói. Era esse Alexandre que fazia também aquele espetáculo lá no Coliseu, colocava os crentes, os cristãos, para ser comido de leão. E o povo aplaudindo, que maravilha! Paulo diz, eu entreguei esse a Satanás. Imagina nos dias de hoje, hein? A gente fala assim, vamos entregar tal pessoa para Satanás. Que isso, esse pastor não é de Deus, está amaldiçoando alguém. Está aqui Paulo dizendo. E não é só essa passagem. Tem aquela passagem de 1 Coríntios 5:5 também. O cara que estava tendo um caso com a esposa do pai dele. Sabe o que Paulo diz lá? Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu vou entregar esse caboclo para Satanás, para ele morrer fisicamente, e o espírito desse cidadão
ainda ser salvo. Não foi isso que aconteceu, tá? No caso dele. No caso dele, a igreja perdoou, a igreja amadureceu, o cara mudou e depois a igreja restaurou ele, porque ele encontrou o caminho de arrependimento. Esse cidadão aqui. Mas a princípio, Paulo diz, esse cara eu entrego ele para Satanás também. A gente está falando de pecado, das imoralidades, do que não pode fazer, e o cara ainda quer. Aí depois ele mudou. A igreja restaurou esse cara aqui. Mas esse é assunto para uma outra ministração. Eu quero que você entenda, irmãos, que a fé, ela tem que ser uma fé verdadeira. Você não pode vir para um culto, para uma reunião, entrar num propósito de oração, sem crer, sem fé. O apóstolo Tiago diz, preguei muito naquela campanha do Salmo sobre isso. Vocês oram e Deus não responde, Deus não traz resposta nenhuma, porque as raízes motivacionais da vossa alma, os motivos do coração de vocês, estão comprometidos com pecados. Vocês são um bando de adúlteros. Querem que Deus responda vocês? Estou contemporaneizando. Vocês querem que Deus responda vocês, mas olha como é o coração de vocês. Muitas vezes a resposta de Deus não vem porque o estado do nosso coração, as intenções da nossa alma estão totalmente erradas. Aí a fé, com a alma doente assim, não resolve. Jesus disse assim, vou finalizar com essa. Estava conversando isso com a minha esposa. Jesus disse assim para Pedro, Pedro, hoje Satanás me pediu a tua alma, para pegar a tua alma e cirandar com ela. Aí tu vai e pesquisa qual é o processo de cirandar. É colher o trigo, malhar o trigo, separar ele do joio, é descascar o trigo, é deixar o trigo no molho, é depois pegar o trigo e moer. E depois de moído, ali nós encontramos a expressão, o grão fino, o grão puro, o verdadeiro grão. Sabe o que Jesus respondeu? Pedro, eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E essa palavra não desfaleça é não fique doente ou não morrer. Jesus não orou livrando ele do processo de moer ele, da ciranda. Jesus orou para que nesse processo ele não perdesse a fé dele não morresse ou a fé não ficasse doente. Que ele continuasse crendo, mesmo no processo. E às vezes Deus quer nos pegar nesse processo, só que o processo, ele vai revelar o verdadeiro grão. O processo da pedagogia, da dor, do sofrimento, da adversidade, do perigo, seja qual for, ele tem um propósito de revelar o melhor de Deus que está dentro de nós. Você acredita nisso? Pastor, estou passando uma fase tão terrível financeira. Que Deus não desfaleça você nesse momento. Estou passando por um período de enfermidade, de doença, que nesse processo a tua fé não se perca, não morra, não fique doente. Estou passando por um processo de separação, de divórcio ou de briga, que a tua fé não desfaleça. A minha oração é essa. Se tem que passar pelo processo, passa. Davi, ele disse, ainda que eu passe, caminhe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo.
Vamos ficar de pé. Vamos orar. É tão interessante, irmãos. Em 2 Timóteo, capítulo 1 também, Paulo, ele vai, isso é, a segunda carta é tempo depois, tá? Anos depois. Paulo vai dizer o seguinte, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda, ou da vida, quer dizer, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça e misericórdia, paz da parte do nosso Deus, Pai, e de Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que não cesso de orar, ou de fazer menções, ou de ter memória, são as traduções, tá? De você nas minhas orações de dia e de noite, desejando muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria. Timóteo chorava, Timóteo passava dificuldades, e Paulo está dizendo assim, ó, eu me lembro das tuas lágrimas, para me sentir alegria. Olha, Paulo é o que? Um sadomasoquista? Não, é porque ele sabe que o processo, às vezes, da dor, da lágrima, amadurece a pessoa. Ou até mesmo ele sabe que essa fase das lágrimas, do sofrimento, do choro, ele já está vendo à frente que haverá também sorrisos, que haverá também alegria. Se você está chorando, se você está sofrendo, é como se Paulo estivesse dizendo, mas eu já estou me alegrando, porque eu sei que a vitória está vindo aí. Trazendo à memória, olha aí o que ele vai dizer, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, o qual habitou primeiro, essa fé habitou primeiro, em tua avó Loide, e na tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Uma fé passada de herança, uma resistência, uma capacidade de sofrer, de lágrimas, de choro, de sofrimento, de processos, mas com a fé não fingida, com a fé não hipócrita. Uma fé sincera. É isso que faz a gente vencer. Cujo motivo eu me lembro muito. E que desperte o dom de Deus que existe em ti, que pela imposição de mãos foi colocado. Porque Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que hoje sou prisioneiro, ou seja, que estou preso. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O crente, irmãos, ele vai passar problema, perreio, como qualquer outra pessoa. A questão é que alguns de nós temos uma fé não fingida, sincera, verdadeira, que faz o diferencial. Cadê aqueles crentes que têm essa fé não fingida? Que processo você está passando?
Qual é o motivo das suas lágrimas hoje? Da sua ansiedade, das suas preocupações? Hoje eu olho para as suas lágrimas e faço como Paulo, eu já vou sorrindo daqui agora, eu já vou me alegrando, porque eu sei que isso vai passar, irmãos. Entra na dimensão espiritual da sua fé. No mundo espiritual, é o lugar onde não há choro, lágrima, pranto, sofrimento. A Bíblia diz que lá a lágrima, ela é apagada, é enxugada. Começa a falar com Deus nesse exato momento. Pare de ser um artista da fé, um ator que fica representando um papel. Eu sou um crentinho, um religioso, um evangélico. Não, para com isso. Eu tenho uma fé não fingida. É uma fé sem máscara, sem se esconder, sem ficar tentando ocultar. É uma fé pública, uma fé genuína. Não é profetizando ou falando aquilo que você não sabe, nem afirmando aquilo que você não tem consciência. Eu quero que você creia, eu quero que você venha agir com fé, que as profecias e todo o potencial de cura, de libertação, de prosperidade, de finanças, de casamento, de filhos, de família, de ministério, tudo aquilo que já está no mundo espiritual para você, você vai batalhar, você vai lutar, você vai se esforçar, e Deus vai honrar você. Espírito Santo de Deus, quantos de nós, meu Pai, estamos passando um processo, Senhor, talvez como Pedro passou, como Timóteo passou, como Paulo está escrevendo dentro da cadeia, preso por pregar o Evangelho, e ele encontra motivo para sorrir, ele encontra motivo para falar que as lágrimas de Timóteo dão alegria para ele, porque é uma fé não fingida. O profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde, que o produto da oliveira minta, que as vacas, os bois, o rebanho seja roubado, seja arrebatado do aprisco, eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei qual é o processo que você passa, irmão, o que você está passando, mas eu oro para que Deus te fortaleça. Eu oro para que você vença esse processo, para que você passe. Eu oro para que o verdadeiro ou o puro grão apareça. E que esse período de enfermidade que você está vivendo, ele passe hoje. Que esse período de sofrimento na família, que ele se encerre. Que esse período que você está passando de crise financeira, de dificuldades, ele passe. Conserva a tua fé. Lute pelas profecias. Lute pelo potencial de bênçãos que Deus tem para você. Guerreie. Não deixe o inimigo te vencer no cansaço. Vença ele.
O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Paulo ele diz: eu trago à memória a fé que há em ti, que não é uma fé fingida. Eu quero olhar para você, irmão, eu quero olhar para você, irmã, e me lembrar que a sua fé não é essa fé fingida, é uma fé verdadeira. Porque é uma fé que já vem de muito tempo. No caso de Timóteo, era uma fé que já vinha da sua avó, que depois passou para sua mãe, e agora estava na vida dele. A tua fé, irmão, vai ser exemplo para os seus filhos, para as gerações que virá. Eles vão olhar e vão dizer assim: nossa, minha mãe era uma mulher de fé, o meu pai era um homem de fé, e hoje eu vivo a fé porque eles é um exemplo de fé. Eles passaram por sofrimento, por lutas, por adversidade, por processos terríveis, mas não negaram a fé, mas não morreram na fé, não abandonaram a sua fé. Eles foram adiante, eles venceram. Espírito Santo de Deus, tira o espírito de temor, tira o espírito de medo, tira o espírito de covardia e dá a eles um espírito de fortaleza, dá a eles um espírito de amor, dá a eles um espírito de moderação, de equilíbrio. Honra esse povo, Pai. Honra eles, Espírito Santo, e os abençoe de uma forma poderosa, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Jesus. Sente-se aí um momentinho, nós vamos ter agora a palavra de oferta, e logo após também nós teremos aí um momento da ceia, e eu sei que Deus ele vai abençoar nossas vidas, tá bom? O irmão Augusto vai dar uma palavra de oferta, e quem quiser ofertar, a maquininha está aí, pastor? Ah não? Está lá no projeto, né? Ficou lá. Tem o Pix, né? Tá. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com, ou através das contas bancárias: Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos
a sua contribuição e que Deus te abençoe.